A taxação de heranças é alta no Brasil ou deveria ser maior? Olá, eu sou o Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast do DP com os números da economia. A conta de hoje é a conta das heranças. Esse debate, o debate do imposto sobre heranças, voltou à tona recentemente após aquela notícia de que a herança do Silvio Santos não teria sido taxada. A sua família conseguiu na justiça evitar o pagamento de milhões em imposto e receber mais de 400 milhões de reais sem ter que pagar o famoso ITCMD. Vamos começar dando um passo atrás. A taxação de heranças é alta no Brasil ou deveria ser maior? Na verdade, no Brasil, a alíquota para o imposto sobre heranças é muito menor do que na comparação com alguns outros países. A alíquota varia entre 4% e 8%, dependendo do estado. Conta comigo. 25% é o imposto sobre heranças no Chile, 45% o imposto sobre herança na França, 55% o imposto na Coreia ou no Japão, 8% o imposto sobre heranças cobrado no Ceará e 4% a alíquota em São Paulo. Esses números totais podem esconder várias exceções que ocorrem nos países ou deduções que diminuem a carga de fato. Também é verdade que em alguns países o imposto sobre herança nem existe, mas isso acontece normalmente em países desenvolvidos que já tributam bastante os mais ricos na renda. A taxação de heranças é defendida por parte dos economistas como uma forma de combater desigualdade e até melhorar o crescimento econômico. Taxando herdeiros e investindo em quem não tem tanta oportunidade, a alocação de recursos melhoraria. Por exemplo, o professor Marcelo Medeiros, da Universidade de Colômbia, diz o seguinte, abre aspas, transmitir herança é transmitir riqueza e vantagens para uma geração seguinte. É diferente de uma pessoa que é rica pelo próprio trabalho e mérito. A herança pode estar transmitindo recursos para pessoas que não são as mais trabalhadoras, eficientes e criadoras. E por isso há um debate mundial sobre tributar a herança para estimular a economia, fecha aspas. Já os economistas críticos apontam para o desincentivo que as pessoas teriam a enriquecer, por não poderem deixar quase todo o seu patrimônio para sua família. Teríamos então empreendedores e investidores menos ambiciosos, e a economia não cresceria tanto. Em um exercício publicado na revista Econométrica, o Thomas Piketty e outro professor francês estimaram de quanto poderia ser o imposto ideal sobre heranças, que equilibrasse os ganhos para a sociedade de as pessoas enriquecerem e acumularem patrimônio, mas considerasse também os efeitos redistributivos que a arrecadação com as heranças poderia ter. Podemos pensar, por exemplo, em seu uso na área de educação. A conclusão foi que o imposto ideal sobre heranças poderia ser de 50%. No Brasil, a gente sabe, a desigualdade de oportunidades é maior que em outros países, e dinheiro público bem gasto em creches, escolas, saneamento básico ainda tem muito potencial. Conta comigo. 9 gerações é o que precisa no Brasil para o filho de uma família de baixa renda chegar à renda média do país. 4 gerações, o resultado da Espanha. 2 gerações, a estimativa para a Dinamarca. Se é tão difícil no Brasil, como em outros países latino-americanos, que os filhos das famílias pobres ascendam aos estratos médios da população, faz sentido que a gente tenha uma ampla discussão sobre oportunidades na nossa sociedade. O imposto sobre heranças antes da Constituição de 88 chegou até alíquotas entre 35% e 65%. Na reforma tributária aprovada em 2023 pelo Congresso, as mudanças foram pontuais. O imposto deverá agora ser progressivo, quer dizer, vai ter que ter o percentual variando de acordo com o tamanho da herança, e também foi dado maior poder para os estados taxarem heranças que são colocadas temporariamente em paraísos fiscais do exterior para driblar a tributação. E o Silvio Santos? A liminar conseguida pelos herdeiros se baseia na falta de uma lei específica para permitir a cobrança de heranças trazidas do exterior. A discussão sobre essa brecha deve continuar nas assembleias legislativas e nos tribunais. No âmbito federal, não está no radar que o tema volte a ser tratado pelo atual governo. A tributária agora, em 2025, deve ficar na renda dos mais ricos, ou seja, o fluxo do dinheiro e não no patrimônio, quer dizer, o dinheiro acumulado. É aquela reforma do imposto de renda que deve movimentar a agenda. Nosso podcast sai às segundas e sextas-feiras, eu sou Pedro Fernando Neri e você pode me seguir e seguir o IDP nas redes sociais. Até a próxima, conta comigo!